Mateus 17, de 19 a 20, diz assim: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. E lá em Marcos 16, 17, diz assim: Estes sinais seguirão aos que creem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão em línguas, pegarão em serpentes, imporão as mãos e as pessoas serão curadas. Então aqui hoje eu quero conversar um pouquinho sobre fé. O que é fé? Lá em Hebreus explica o que é fé. Fé é a certeza, né? Aqui Hebreus 11:1. É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se veem, que não se veem. Então, a fé é a certeza de coisas que você não está vendo, mas você tem certeza que vai acontecer. Então, aqui eu queria conversar um pouquinho sobre a fé dos discípulos e a nossa fé. Os discípulos ficaram contrariados, porque estavam tentando expulsar demônios de um rapaz e não conseguiram. Eles ficaram frustrados, chegaram em Jesus em particular, foi Jesus. Por que a gente não conseguiu expulsar? Porque eles estavam surfando, né? Andando com Jesus para cima e para baixo, realizando curas, realizando milagres, expulsando demônios. Naquela época lá, eles estavam a todo vapor e de repente não deu certo. Eles impuseram as mãos e não deu certo. E Jesus chamou a atenção deles por causa da fé. E falou: olha, se a fé de vocês fosse tamanho de um grão de mostarda, ela seria suficiente para dizer para os montes mudarem de lugar, eles mudariam. Porque aí eu queria dizer para vocês, é isso. Todos nós temos fé. Só que a nossa fé, na maioria das vezes, ela não está em Jesus. Ela não está no nome de Jesus. A nossa fé muitas vezes está em nós mesmos. E a nossa fé está na situação, está nas coisas, nas pessoas. Menos no nome santo de Jesus, menos em Jesus. Aqui em Hebreus fala que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Olha para a sua vida, quais são os fatos que você espera que aconteça na sua vida? Imagine agora a sua vida neste exato momento, tudo que está diante de você, tudo que está diante da sua vida agora. As suas lutas, as suas dores, suas guerras e batalhas, eu não sei, um trabalho, na sua casa. O que está diante de você? E aqui fala que a fé, ela é a convicção dos fatos que se esperam. Olha para a situação que você está e diga para você mesmo, o que eu tenho esperado disso? Infelizmente, na maioria das vezes, a gente tem esperado que não vai dar certo. A gente tem convicção de que não vai dar certo. Os fatos que nós estamos esperando é que dê tudo errado, porque não vai dar certo. E aí a gente ora, fala, Senhor, a gente ora, a gente pede a Deus ajuda sobre os nossos problemas, as nossas dificuldades. Só que na hora de exercer a nossa fé, o que a gente tem confessado, o que a gente acabou de orar, a gente fala, a gente diz. Essa é a nossa fé. É nisso que a gente crê. A gente pede a Deus, coloca diante de Deus as coisas, mas quando a gente vai dizer para as pessoas, confessar a nossa fé não vai dar certo. Eu não vou dar conta. Isso é impossível. Se Deus não fizer isso, não vai funcionar. Só que Deus não vai fazer se você não tiver fé. Ele pode fazer. Deus pode fazer, Ele tem o poder de fazer, Ele tem o poder de fazer as coisas. Só que como que Deus vai agir, vai fazer as coisas, sendo que uma hora você confessa que é Ele que vai fazer, Ele que pode, mas na prática, nas suas reações diante das circunstâncias e dos problemas, você está confessando
que o que você está esperando é impossível. E a fé é a certeza. O que você tem certeza que vai acontecer com a sua vida? Essa é a sua fé. O que você tem convicção que vai acontecer? É impossível? Não vai dar certo? Eu não vou dar conta? Eu não vou conseguir? Essa é a sua fé. Essa é a sua fé. E os seus pés vão dar passos seguros e firmes para exatamente o lugar onde você acredita, onde você confia. Aqueles discípulos não puderam expulsar, porque eles não tinham fé de que o nome de Jesus era suficiente para expulsar demônios. Eles tinham fé, que às vezes eles tinham fé neles mesmos naquele momento, achando que era eles que iriam expulsar, era eles que iriam curar, que o poder estava neles. E é isso que acontece. Às vezes você tem muita fé nas suas decisões. Você acredita que tudo que você está fazendo está certo. Você ainda não parou para reparar que essa fé que você tem em você, você tem que ter em Deus. Porque você não conhece o cenário todo. Você não conhece o contexto de todas as coisas que estão acontecendo em sua volta. Você só conhece aquilo que você está vendo. Então, quando você confia em si mesmo, você está tendo fé. Mas você está colocando a sua fé, direcionando a sua fé para o lugar errado. E quando Hebreus fala assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se veem, essa é a fé. Então, qual é a certeza das coisas que você tem esperado? Você tem esperado? Qual é o tipo de fé que você tem? Ou você tem fé em Deus, certeza de que você não está vendo o agir dele, você não está vendo ele fazer nada, mas ele está fazendo. Ele está trabalhando. E você espera nele e seja mais que vencedor. Porque quando a gente tem fé só na gente, no que a gente pode fazer, ou no que o outro pode fazer, nós não somos mais que vencedores. Porque se a gente não atinge o objetivo, nós ficamos frustrados e somos derrotados. Agora, quando essa fé de Hebreus 11:1, que diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam em Deus, colocando a fé de que Deus já está trabalhando no que a gente está esperando. E a convicção dos fatos que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu sei que Deus está fazendo. Eu sei que Deus está trabalhando. E eu vou aquietar meu coração e vou esperar. Agora, essa fé, essa certeza das coisas que se esperam, pode ser em si mesmo. Pode ser em alguém, numa pessoa. Você está esperando que a pessoa mude. Você está esperando que a pessoa venha te entregar algo. E você começa a esperar de pessoas e situações com fé. A fé realmente existe em seu coração. Só que essa fé, essa certeza das coisas que não se vê e dos fatos das coisas que se esperam e dos fatos que não se veem, muitas vezes nós temos tido essa certeza, mas não em Deus, mas sim em nós mesmos, ou nas pessoas, ou nas coisas. Por isso que os demônios não foram expulsos. Porque os discípulos, eles tinham a fé, mas a fé deles não estava em Jesus, no nome de Jesus. Estava em si mesmos. Deixa comigo, Jesus, a gente já aprendeu, a gente já sabe. A gente já sabe. Andamos com Jesus o suficiente, a gente pode expulsar demônios se a gente quiser. Mas é em nome de Jesus. E crendo que Jesus tem o poder de fazer as coisas por mim e por você. Porque você não conhece o cenário todo. Você não conhece você não conhece todo o contexto das coisas. Então, fé, todos nós temos. E Jesus disse para os discípulos, se vocês tivessem direcionado a fé para o meu nome, no meu poder, mesmo que ela fosse o mínimo, porque o grão de mostarda, gente, é muito pequenininho. Jesus falou assim, olha, se vocês tivessem deixado de ter certeza e convicção em vocês mesmos e tivessem um mínimo de convicção e certeza de que o meu nome é que tem o poder de realizar e de fazer as coisas,
vocês diriam, vocês expulsariam, vocês imporiam as mãos, vocês curariam. Tem gente que fala assim, eu não coloco a mão para orar para Deus curar ninguém não. E se Deus não curar? Não é problema seu. A minha função e a sua é impor as mãos e ministrar cura sobre as pessoas. Quem vai curar, quem vai fazer é Deus. Deus pode curar no momento que você orou. Pode curar daqui 2 anos, daqui 10 anos, porque toda cura tem um processo. Toda cura, não existe nenhuma cura sem processo, até a cura física. Toda dor, infecção, inflamação que você tem no seu corpo, tem um processo para você passar. Deus pode curar alguém instantaneamente? Pode. Mas na maioria das vezes, o processo de cura, a gente precisa passar por ele. E você não conhece a pessoa que você impôs as mãos e ministrou cura no coração dela. Quando você coloca as mãos e ministra cura sobre a enxaqueca na cabeça de uma pessoa para que ela seja livre daquela enxaqueca, não é só a dor de cabeça que aquela pessoa tem. Existe todo um contexto que eu e você não conhecemos e não sabemos que aquela pessoa está vivendo, que ela precisa ser curada. Então, por isso que nós precisamos impor as mãos, expulsar demônios, colocar tudo em nome de Jesus. Porque nós não sabemos qual é o processo que as pessoas precisam passar para serem curadas. Porque não é só a dor de cabeça. Existe vários. Tem gente que luta com enxaqueca anos e anos. E precisa ser curada de perdão lá atrás, de liberar perdão. Na infância foi rejeitada. Tem várias, muita coisa. Mas muitas vezes nós não oramos, não impomos as mãos. E se não for curado, como é que eu vou ficar com vergonha? Não vai, porque Jesus falou, olha, os sinais. Estes sinais vão acompanhar. Romanos 8,37 fala, contudo, em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores. Em Marcos 16:17 que fala, estes sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão os que creem. Você acha que a pessoa que precisa que você ore pela dor de cabeça dela, ela só tem essa dor de cabeça? A dor de cabeça é só a gota d'água de tudo que está acontecendo na vida dela, que ela precisa de cura, que ela precisa ser curada. Então, estes sinais nos acompanham. Então, não falta fé, tem fé. Mas fé em quê? Fé em quê? Em que você tem direcionado sua fé? Tenho fé em Jesus, Fernanda. Eu coloco tudo na mão dele, mas passo o dia inteiro falando que não vai dar certo. Quando alguém te confronta sobre o impossível que você está vivendo, você fala assim, já desisti, não dou conta. Mas você acabou de orar falando que Jesus está no controle. Nós dizemos que Jesus está no controle, nós dizemos que Deus está no controle, mas a nossa fé a nossa fé é a convicção que nós temos confessado os nossos dias é que não vai dar certo. É que não tem mais jeito. E não tem nada que pode nos afastar do amor de Deus. E o amor de Deus traz cura para todos nós. Lá em Romanos 8:37 fala, em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Por que mais que vencedores? Porque nós somos vencedores independente da situação. Se fui curado ou não, sou mais que vencedor. Se conseguir superar isso ou não, sou mais que vencedor. O que é mais que vencedor? É ter um coração inabalável, um coração estável, as emoções equilibradas. Porque quando nós somos mais que vencedor, nós estamos cheios do fruto do Espírito, cheios da presença. Com o nosso coração todo direcionado, com a certeza de coisas que nós estamos esperando, e convicção dos fatos que nós não vemos, mas temos a convicção que vamos sair vencedores. Saindo as coisas do jeito que você pensou, ou não saindo do jeito que você pensou. Porque o amor de Deus nos acompanha e faz com que o nosso coração experimente
ser mais que vencedor. Não faz diferença se você conseguir comprar esse carro ou não, se você conseguir comprar esse apartamento ou não. O seu espírito, o seu coração está inabalável, porque a sua fé e o seu amor estão firmados em Jesus, o Cristo de Nazaré. E para terminar essa live, eu quero terminar de ler Romanos 8, 37 até o 39, que diz assim: contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Não existe nenhum poder neste mundo capaz de separar eu e você do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem fé? Mas em quê? Jesus disse para os discípulos: eu quero só que vocês, se vocês tivessem colocado um tantinho só de fé em mim, crendo que é o meu nome que faz, não vocês, vocês poderiam pedir o que vocês quiserem, que seria possível. Porque Deus pode fazer qualquer coisa, tudo é possível para Ele. Só que nós queremos tudo instantaneamente. Nós não queremos só passar pelos processos, porque processo dói. Dói os ossos, dói o corpo. Mas em Jesus nós somos mais que vencedores, porque o amor dele é suficiente para deixar o nosso coração inabalável, as nossas emoções equilibradas. Porque se não é Jesus para equilibrar as nossas emoções e dar estabilidade para o nosso coração, nós não conseguimos esperar aquietar o nosso coração e deixar Deus agir. A gente vai querer colocar a mão e fazer do nosso jeito. Ou confiar no jeito que os outros fazem. E tanto eu, como você, como os outros, nunca conseguiremos ver o contexto todo, o quadro todo. A gente sempre vai ver só a aparência. A gente sempre vai ter o entendimento apenas do que a gente vê. E vamos tropeçar no nosso entendimento. Por isso a fé é a certeza, é a convicção dos fatos que não se veem. E o resultado é, o que você está esperando? Você está tendo a certeza que, tem certeza que vai acontecer o que na sua vida? O agir de Deus? Ou o impossível não vai acontecer, não vai dar certo? Deus pode fazer independente da sua fé. Ele pode fazer. Mas você precisa colocar e descansar e aquietar seu coração. Porque pode parecer que está tudo em silêncio. Mas para de falar e de fazer, fica mais em silêncio ainda. Porque se você quiser ouvir a Deus, você precisa aquietar suas emoções, seus pensamentos. Porque Deus não grita, Ele sussurra. Ele está na brisa suave. Coloca a mão no coração. Eu vou orar por você. Paizinho, em nome de Jesus, obrigada. Porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Ensina-nos a ter fé e a esperar somente em Ti. Nos ajude a parar de esperar sempre o mal, sempre o pior. Pensar sempre o pior das coisas. Nos ajude a ter a nossa fé somente em Ti. Fé de que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, sejam elas boas ou ruins. O Senhor, por causa do Seu amor, que não se afasta de nós, nem altura, nem profundidade, nada pode nos afastar desse amor. Nós estamos guardados e protegidos. Guarde as emoções dos meus irmãos, guarde o coração dos meus irmãos, nos ajude a aquietar. Nós fazemos muito barulho e não temos Te ouvido. Nos ajude a ouvir a Tua voz, porque a nossa fé e o nosso amor, em nome de Jesus, que nós consigamos firmá-los apenas no Senhor, não nas nossas dúvidas, não nas nossas dores, não nos nossos traumas. Em nome de Jesus, Pai, envia o Teu Espírito Santo agora e nos ajude, nos abrace, abraça os meus irmãos, para que eles possam sentir alívio dessas dores, dessas ansiedades, dessas dores no corpo, que em nome de Jesus eles sejam curados agora em nome de Jesus e se aquietem para ouvir o que o Senhor tem a dizer para esse dia. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Eu não sei qual enfermidade que você está no seu corpo, qual é o processo que você precisa passar,
mas na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, eu ministro agora. Cura sobre o seu corpo, sobre o seu coração, sobre as suas emoções. Que você seja curado em nome de Jesus e liberto de todas as suas dúvidas e angústias agora, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por estarem aqui comigo todos os dias, as pessoas novas que chegaram. Que a graça de Jesus seja sobre você. Se você gostou dessa live, ela vai ficar salva no Instagram. Você pode curtir, comentar e compartilhar. Tá bom? Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.